Pela sua rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Tcharam, tcharam. Entrando no ar, mais uma edição do seu Mulher Brasileira. Música, informação, entrevista do seu jeito, no seu tempo e com a sua voz. Aqui pela sua Rádio Rio de Janeiro, em 1400 AM e também pelo Rádio Rio de Janeiro Digital. Isso mesmo. 3686-1400 é o telefone da sua participação. O WhatsApp é 21-984-67636. Mas como hoje é um programa muito especial, as suas mensagens virão pelo WhatsApp 21-984-67636 quando você fizer o seu pedido musical. A gente deixa guardado aí e atende você. É isso mesmo, aquela música que você gosta de ouvir vai fazer parte da trilha sonora do nosso Mulher Brasileira. Daqui a pouquinho chega a Nádia do Couto Vale, mas antes tem Palavra Amiga. Nádia do Couto Vale pelos caminhos da educação, agenda cultural com Lohane Alvim, trazendo dicas de entretenimento, coisas legais para hoje, inclusive, para esse feriado. Tem o quadro Viva Melhor e muita coisa boa, tá bom? Diga aí. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Mulher Brasileira. Estamos no ar, trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Comunicando Vânia Barbosa. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Uma palavra amiga. A palavra amiga de hoje vem de uma grande mulher brasileira, Raquel de Queiroz, tradutora, romancista, escritora, jornalista, cronista prolífica e importante dramaturga brasileira. Autora de destaque na ficção social nordestina, foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977 e a primeira galardoada com o Prêmio Camões, que é super importante. De tudo que Raquel de Queiroz fez, falou, escreveu, pensou, você pode pesquisar mais sobre isso. Destacamos essa frase: falam que o tempo apaga tudo. Tempo não apaga, tempo adormece. A sua Rádio Rio de Janeiro está na internet. Acesse radioriodejaneiro.digital. Pois é, hoje é um feriado de Tiradentes, mas amanhã também tem uma celebração aqui no Brasil, tá? Temos o Dia do Descobrimento do Brasil, recordando a data em que os portugueses desembarcaram no nosso país em 1500. E apesar de o Brasil já ser habitado por milhões de índios nessa ocasião, oficialmente ele foi descoberto em 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral. Também, amanhã, vai ser um dia do planeta Terra. Então, não só a comemoração da descoberta do Brasil, 22 de abril, amanhã, celebrado, mas também o Dia do Planeta Terra, são datas e dias para a gente pensar todos os dias o que a gente pode fazer de melhor para que o nosso país seja cada vez mais legal e o que a gente pode fazer também em relação ao planeta Terra, para que seja cada vez melhor habitado e melhor respeitado por todos nós. Afinal de contas, nós dependemos de tudo que a Terra nos dá, não é não? É por aí a reflexão, é isso. Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Já que estamos falando em Tiradentes também hoje, também é um dia importante, temos que falar também, já que não é brasileira, de uma princesa negra e uma escrava quilombola, a Aqualtune, no século XVII. Reza a tradição que a Aqualtune era uma princesa africana, filha do importante rei do Congo, participando de combates em uma das guerras entre os diversos reinos africanos. Ela liderava um exército de 10 mil guerreiros, mas foi derrotada numa batalha e aprisionada. Transformada em escrava,
Foi vendida e trazida aqui para o Brasil, para o Porto de Recife, principal centro produtor de açúcar e entreposto comercial da América Portuguesa. Comprada com a finalidade de ser uma reprodutora, foi vendida grávida para o engenho de açúcar na região de Porto Calvo, no sul das terras pernambucanas. E chegando ao engenho, ela ouviu as histórias da resistência negra à escravidão e também da estratégia usada por eles de se embrenharem no mato para fugir dos senhores. Um dos focos dessa resistência no Nordeste era o Quilombo dos Palmares, não muito distante de Porto Calvo, onde um grupamento de centenas de escravos viviam livres. A Qualtune, nos últimos meses de gravidez, organizou a fuga dela e de outros escravos do engenho, partindo em busca de Quilombo. Esse tinha uma grande dimensão territorial, era enorme, com inúmeros povoados fortificados. Enfim, mantinham as tradições africanas, os ritos originais, e assim o governo de cada localidade era dado aos que em sua terra tinham sido chefes. A Qualtune, sendo uma princesa, teve reconhecida sua ascendência e recebeu o governo de uma aldeia, onde cada mocambo organizava-se de acordo com suas próprias regras. A tradição afirma que o líder negro, Ganga Zumba, seria da família de Aqualtune, e uma filha dela teria gerado Zumbi, lendário herói de resistência do povo negro à escravidão. Por que eu falo isso? No momento que a gente fala em liberdade com Tiradentes, se fala também que não só grandes homens, mas também grandes mulheres participaram de todos esses movimentos para que nós pudéssemos hoje ter a vida que, de certa forma, temos. Um tanto quanto confortável. Pelo que eles passaram na época, realmente nós temos muito que agradecer. Essa fonte é de Alzira Rufino, Nilza Iraci e Maria Rosa Pereira. A Mulher Negra tem história, grandes personagens da nossa história, e também você encontra no Dicionário Mulheres do Brasil, de 1500 até a atualidade, por Jorge Zahara, editor, e pelo trabalho fantástico de Chuma Schumacher e Érico Vital Brasil. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Na hora dela, Nádia do Couto Vale, uma grande mulher brasileira, é com você. Pelos caminhos da educação. Com Nádia do Couto Vale. Olá, amigo, amiga, ouvinte internauta que seguem conosco pelos caminhos da educação. Nós continuamos aqui com nossa conversa sobre a relação entre a qualidade dos vínculos, das relações pessoais e a aprendizagem no ambiente escolar, mas também no ambiente da família, como se dão as relações e também no ambiente do trabalho. No caso do professor, por exemplo, não deve ter ilusões. Nós, os professores, não devemos ter ilusões. Nós não somos perfeitos, é evidente. Devemos estar cientes de que há conflitos em toda parte e dificuldade de relacionamento também na relação pedagógica. E é claro que os chefes, os pais, também devem estar cientes desses conflitos em toda parte, da dificuldade de relacionamento também nessas relações. Portanto, o professor, o pai, a mãe, o chefe, eles não devem esperar, ou nós não devemos esperar, que o vínculo seja sempre positivo. Aliás, como na verdade nós estamos sempre funcionando como um monobloco, quer dizer, nós sempre manifestamos as nossas emoções conscientemente ou não. Às vezes, a linguagem não verbal fala mais alto e mais expressivamente do que a linguagem verbal, porque nós somos capazes de dizer determinadas coisas, por exemplo, coisas positivas, mas a linguagem não verbal passa outra mensagem. Isso em toda parte, em todos os tipos de relacionamento. Por exemplo, você diz uma coisa agradável para o outro, seu aluno, seu filho, seu funcionário, mas com o olhar você pode dar assim uma expressãozinha de desprezo, de desqualificação. Ou então você pode revelar sem querer uma expressão de enfado. Não estou gostando disso. Ou então um olhar sempre para o relógio. Evidentemente você está querendo que aquela aula acabe, que aquela entrevista acabe, etc. Ou então, em uma outra direção, você está lançando o seu olhar, que não é o olhar para o interlocutor. Quando nós falamos com o outro, nós devemos olhar para o outro.
olhar particularmente nos olhos do outro para demonstrarmos interesse, presença, confiança para o assunto que está sendo ali desenvolvido, não é isso? Então, nesse caso, é para nós evitarmos que o outro se sinta mal, se sinta menor. E também, não é só na expressão facial, mas também na expressão vocal. Com a entoação, você pode até usar palavras positivas, mas a entoação diz negativamente. Puxa, você é mesmo inteligente, hein? Pois é. Então, o professor não deve esperar que o vínculo seja sempre positivo, até porque ele, como pessoa, pode também causar essas reações através da linguagem não verbal, os pais também, os amigos também, os chefes também. Às vezes, eles mesmos, nós os professores, nós os chefes, e enfim, os amigos, nós deflagramos esse processo quando nós já vamos trabalhar ou na empresa ou na escola. Por exemplo, você já vai trabalhar achando que o grupo não estuda, que aquela turma é bagunceira, que aqueles grupos são conversadores, etc. A psicologia social e a sociologia nos ensinam que a turma acaba se relacionando assim com o professor, ou com o chefe, ou com os pais. É a chamada, e estudada cientificamente, profecia autorrealizadora. De tanto que você pensa e diz e comenta que a turma é bagunceira, que os funcionários não trabalham, que eles não servem para nada, enfim, eles acabam funcionando assim. Por isso, é muito bom, é sempre saudável o professor discutir a sua postura com a turma, com os demais colegas professores e analisar em conjunto as possíveis dificuldades. O mesmo devem fazer os pais entre si, discutindo a postura deles mesmos com relação aos filhos, mas também o próprio chefe de um departamento, de um setor, deve também discutir essas posturas com os outros chefes e responsáveis pelos outros departamentos e setores, para analisar em conjunto as possíveis dificuldades e, evidentemente, também em conjunto, porque dois juntos pensam melhor do que um, poderem achar as melhores soluções para o grupo estar harmonizado, feliz, tranquilo e, consequentemente, vai produzir mais. E, claro, isso se aplica, claro, também para todos nós, como estamos lembrando aqui, professores ou não. É saudável a prática diária do autoconhecimento com relação à qualidade do trabalho que realizamos e das relações que nós estabelecemos e vivemos, na escola ou fora dela, no trabalho ou fora dele, na família ou fora dela, no ambiente social ou fora dele. Enfim, o assunto é fundamental para todos nós. Eu sou Nádia do Couto Vale. Lindo final de semana, grande abraço para você. Até segunda-feira, se Deus quiser, aqui, pelos caminhos da educação. Até lá! Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro, 51 anos. junto com você, é a sua companhia no seu dia a dia. Vamos todos juntos comemorar. Rádio Rio de Janeiro, A rádio que toda a família pode ouvir. iluminando os caminhos da fraternidade, levando alegria pro seu coração. Rádio Rio de Janeiro, 5 décadas no ar. Notícia, bem-estar e informação. 51 anos. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. Rádio Rio de Janeiro, utilidade pública. Doe sangue.
É um ato de amor que salva vidas. Seja um doador. Informações sobre como doar e quem pode doar, ligue para o Disque Sangue 0800 2820 708. Seja mais um voluntário neste ato de amor ao próximo. O Hemorrio fica na Rua Frei Caneca 8 Centro, Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Você está ouvindo Mulher Brasileira. Agenda Cultural. Olá, Norena Vinho, tudo bom com você? Tudo ótimo, Temos Vânia. a nossa agenda para esse feriado de 21 de abril. Então, Vânia, a primeira dica do dia é o show do cantor e compositor Jorge Aragão e do rei da voz Péricles, no Ribalta, hoje às 10h30 da noite. Jorge Aragão traz em seu novo projeto a alegria e a resistência da arte popular brasileira na retomada aos palcos. Já Péricles apresenta seu novo show, Céu Lilás, ao vivo. O projeto, já disponível em todas as plataformas digitais, foi a maneira que o artista encontrou de eternizar esse momento. Os ingressos podem ser adquiridos no site uhu.com. Uhul! O que mais temos aí? A próxima dica do dia é o show do Roupa Nova, no Via Music Hall também. Sério? Hoje às 8 da noite, Vânia. Mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela. É assim que a banda Roupa Nova segue em 2023, com números que impressionam e Maravilha. shows cada vez mais lotados. Sensacional. Uma trajetória aplaudida de pé por quem conhece a história da única banda com 4 décadas de estrada e a mesma formação desde o início em atividade no Brasil. Considerado um dos melhores shows nacionais, Roupa Nova atrai para suas apresentações um público dos mais diversos. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria da casa de show. Maravilha, gostei muito. O que mais? A próxima dica é o Disney on Ice, a partir do dia 14 de junho na Junesse Arena, na Barra da Tijuca. Comemorando 100 anos de emoção, a temporada chega ao Brasil com novidades. A magia da Disney retorna ao Brasil para a temporada em 3 capitais, com um espetáculo que mistura inspiração, coragem e determinação através de histórias como Moana, Frozen e as novidades da temporada, Maravilha. Encanto e Toy Story. Os ingressos podem ser comprados no site uhu.com. Uhu também. O que mais? E a última dica do dia é o canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Lá você encontra todos os programas que vão ao ar pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, além de ter acesso a conteúdos exclusivos da plataforma. E o melhor, Vânia, tudo isso de forma gratuita. Maravilha. Não perca mais tempo e inscreva-se agora mesmo através do endereço youtube.com/Rádio Rio de Janeiro. Isso, aproveita e dá um like no nosso programa. Isso aí. Beijo, valeu. Até, Linda Vânia. agenda. A gente se encontra lá. Pela sua rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira. Entrevista. A gota ou artrite gotosa, chamada popularmente de reumatismo nos pés, é uma doença inflamatória causada pelo excesso de ácido úrico no sangue, situação chamada de hiperuricemia. Os sintomas incluem o inchaço, a vermelhidão e a dor ao movimentar uma articulação, sendo que a mais afetada geralmente é do dedão do pé, que fica dolorido, principalmente ao caminhar. Quem vai falar sobre isso está na linha conosco, é a reumatologista doutora Isabela Coutinho. Bom dia, doutora Isabela Coutinho, bem-vinda à Mulher Brasileira, tudo bom? Bom dia, Vânia. Tudo bem? Muito bom a senhora falar sobre isso. Já conheci uma pessoa muito próxima que teve essa questão também de ácido úrico no sangue e muita gente reclama disso. Gostaria que a senhora nos explicasse o que leva uma pessoa a ter esse excesso de ácido úrico no sangue. Então, a gota ela pode ser causada ou por um excesso de produção de ácido úrico ou por uma diminuição da eliminação dele pelos rins. Sim. Então, algumas pessoas desenvolvem o acúmulo de ácido úrico no sangue, a parte delas pode desenvolver gota, que aí é um quadro articular, uma dor aguda, intensa,
Mas é importante frisar que nem todas as pessoas que têm ácido úrico alto no sangue terão gota. Mas o contrário é verdadeiro. Sei. E como é que isso é desenvolvido, então, na verdade? Isso tem cura? Não tem cura. Puxa mas vida. tem controle absoluto. Por exemplo, a alimentação da pessoa tem que mudar em alguma coisa para pessoas que têm gota? Como é que é isso? Olha, antigamente se fazia uma dieta restrita, quase impossível sem alimentos que continham ácido úrico, né? Principalmente grãos, carne vermelha, frutos do mar. Com o passar dos anos, a medicina descobriu que não bastava você fazer uma dieta ultra restrita. E se você fizesse tanta restrição, o seu ácido úrico caía no máximo 2 pontos. Puxa com vida. muita restrição. Então, vamos supor, você tinha 12 de ácido úrico, você ia fazer aquela dieta super restrita e ia passar para 10, e você teria que tomar um remédio para baixar o restante. Sim. Então, de uma maneira racional, a gente orienta que você tenha uma dieta equilibrada, como qualquer outra pessoa, e tome os devidos cuidados, tome os medicamentos adequados de acordo com a causa do seu problema, né? Porque existem medicamentos que aumentam a excreção e medicamentos que diminuem a formação. Ok. Doutor, Então, existe uma idade... Desculpe, atropelei a senhora, desculpe. Nada, existe alguma idade para desenvolver isso, gota? Não tem uma idade fixa, mas ela é mais comum em homens. Pode acometer por volta dos 30, 40 anos. E quando acomete mulheres, geralmente é pós-menopausa. Puxa vida. Nossa, deve ser bem dolorido. Eu conheço uma pessoa que tinha essa doença, que tinha realmente algumas restrições. Agora, então, para tratamento, esse é um tratamento que é fácil de fazer, ou, digamos assim, um tratamento para a vida inteira, pelo visto, que não tem cura, né? Então, é com medicamento? Você precisa de um acompanhamento médico para o resto da sua vida. Mas a medicação, ela depende do equilíbrio que você atinge, né? E quanto mais equilibrada, quando você aprende a lidar com o seu problema, você vai precisar de menos medicações. Sim. E as medicações também são individualizadas, né? Porque existem doenças que acompanham a gota que limitam o uso de alguns medicamentos, principalmente anti-inflamatórios. Não sabia disso não. É interessante saber. Porque assim, olha, a gota é comum em quem tem insuficiência renal. A gota pode ser desencadeada por alguns medicamentos quimioterápicos. Sim. Então, é comum em pacientes hipertensos, diabéticos. Então, se o paciente tem alteração da função renal, por exemplo, você não deve fazer uso de anti-inflamatórios. Puxa vida. E os anti-inflamatórios devem ser usados estritamente durante a crise. Sim. Né? E essa crise tem que ser identificada por um médico, porque às vezes a pessoa tem só dor e está achando que está entrando em crise. E a crise você tem aqueles sinais visíveis, né? Inchado, quente, vermelho, é uma dor de grande intensidade, que geralmente atinge o pico da dor em 24 horas. É uma dor descrita como você não aguentando o vento bater, o lençol encostar, né? E a vermelhidão que dá da gota já é diferente? Não, assim, a gota é caracterizada por uma inflamação muito intensa. Então, geralmente vem com vermelhidão. Parece que você quebrou aquele local. Sim. Entendeu? É complicado isso aí. Então, na verdade, cada paciente que tenha, vamos supor, gota, ou artrite gotosa, tem uma prescrição, porque cada um pode ter uma complicação a mais ou a menos, é isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. Não tem uma receita de bolo onde todos possam usar os mesmos medicamentos, né? O tratamento tem que ser sempre individualizado. Foi bom a senhora falar nesse assunto, porque muita gente fala assim, eu tenho gota, toma isso.
Eu tenho gota, toma aquilo. Porque tem gente que fala essa questão, no popular fala isso. Toma esse remédio, toma aquele, mas aí é bom que a senhora fale isso, porque muita gente não sabe dessa questão. Que cada paciente com gota é um paciente diferenciado de outro. Exatamente, isso é muito importante, né? É se o paciente já teve úlcera, se tem problema de fígado, na hora de você escolher um tratamento, isso serve para qualquer doença em geral, o tratamento precisa levar em consideração tudo que acompanha a pessoa. Sim. Né? Então, a gente, na hora de escolher, tem que levar tudo em consideração. Perfeito. Puxa vida. Mas é bem desagradável isso, deve ser bem desagradável. Mas se você faz o tratamento direitinho, porque existe um tratamento que evita crises, você pode passar a sua vida restante sem ter mais nenhuma crise. Então é possível evitar a doença ou a crise? É possível evitar a crise. Sei. Né? Porque a doença você tem já uma predisposição. Então, se você abusa, né? Abusa principalmente de bebida alcoólica, você pode desencadear uma crise. Então, eu não posso falar em cura da doença. Sim. Né? Porque você pode fazer coisas erradas e entrar numa crise. O Antônio Duque de Caxias. Tudo certinho, você pode nunca mais ter crise. O nosso querido Antônio Duque de Caxias pergunta o seguinte, assim, gosto muito de embutidos. Isso pode me prejudicar? Se você não está tratando, sim. Entendi. Aí, Antônio, tem que cuidar da saúde. É verdade. É verdade. Então, quer dizer, para cada pessoa, então, um tipo de medicamento e é possível, então, evitar as crises. Através de quê? Mantendo a dieta e os medicamentos em dia. Exatamente. Puxa vida. Então, normalmente, as pessoas que têm, por exemplo, diabetes, um problema renal, podem ser acometidas com isso também. Isso. Ok. Poxa, obrigado, doutora, por esse esclarecimento. E tem alguma outra coisa que a senhora queira dizer para as pessoas que têm ou que estão quase desenvolvendo gota, que elas podem perceber nelas para que isso não aconteça, enfim? Você fazer consultas periódicas, né, fazer exames preventivos e cuidar das comorbidades que podem acompanhar a gota. A gente acredita que a gota faz parte de uma síndrome plurimetabólica. Nossa, mãe. Então, existe um descontrole inicial que pode desencadear várias doenças ao mesmo tempo, onde a gota está incluída nelas. Sim. Então, você fazer uma prevenção, né? Uma consulta anual, talvez, se você não tem doença alguma, você pode prevenir problemas. Ok. Doutora, obrigada pela sua participação. Quero que a senhora volte mais vezes, tá? Porque é muito importante falar sobre esse e outros temas que a sua área de medicina abrange. E quero que a senhora deixe uma rede social, um telefone, ok? Tá bom, Vânia. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Qual a sua rede social? Então, é imunos. Ponto. Clínica. @gmail.com. Sim. E 2413-2100, o DDD é 21, ou 98842-6738. Ok, obrigada, doutora. Muito bom tê-la aqui. Volte mais vezes ao programa, tá bom? Tá bom. Muita gente interessada aqui nesse assunto. E muita gente fazendo arte, hein, por aí, pelo visto. É verdade. Tá bom? Obrigada, tá? Nada. Bom, gente, prevenção pode até ter, mas é legal que você saiba mais sobre esse assunto. Falamos com a doutora Isabela Coutinho, ela é reumatologista, e hoje ela falou sobre a gota ou artrite gotosa, popularmente reumatismo nos pés. Anote aí, @imunes.clinica@gmail.com, imunes.clinica@gmail.com, 21 2413 2100 ou 21 98842 6738, doutora Isabela Coutinho. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400
AM, a emissora da fraternidade. Mulher Brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Chegando agora, Viva Melhor. Encerrando essa semana. Viva Melhor. Bom dia. Feliz sexta-feira. Muitos dizem sextou, o dia da felicidade sem motivo. Mas na realidade, todos nós temos motivos para ser feliz e para agradecer. Mesmo passando por uma dificuldade, uma provação muito grande, nós precisamos ter o hábito de agradecer. Porque essas coisas poderiam ser muito melhores, com certeza, na mesma proporção, poderiam ser muito piores. Meu nome é Ceira Oliveira. Sou psicóloga e estive com vocês desde segunda-feira no programa Mulher Brasileira, no quadro Viva Melhor, abordando o tema amor. E o amor é fundamental em todas as fases da nossa vida. Quando uma criança é desejada, ela se forma de uma forma. Os pais, independente das condições, ao amá-la, auxiliam nesse processo. Ela é desejada, ela é esperada. Eu não sei se vocês viram, mas assim existem algumas publicações, vídeos, compartilhamentos do bebê quando nasce reconhecer a voz do pai. Por quê? Porque aquele pai foi presente durante toda a gestação. Porque aquele pai conversava com o bebê na barriga da mamãe. Antes, a facilidade era de reconhecer a voz da mãe. Mas você vê os movimentos de amor e o quanto dão resultado. A criança que é amada, ela se sente mais segura. Ela se sente mais à vontade de ser ela mesma. E isso não significa que você não a eduque, que você não a corrija, que você não dê limites e que ela não tenha consequências, não receba consequências do que ela fizer, para o próprio bem dela. Para que ela se torne uma pessoa melhor, para que ela entenda que quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Para que ela entenda que tudo tem consequência, até o não fazer nada. E para que ela não precise chamar a sua atenção fazendo o que é errado. Então, quando eu vejo um responsável, seja ele qual for, recebendo uma folha cheia de rabisco e fazendo festa e valorizando e pregando na geladeira com imã, né? Não é pregar, é a forma de você estar valorizando aquela criança. É a forma de você estar incentivando que ela confie nela mesma e na capacidade dela. E tudo isso é muito importante. Então, quando você começa desde cedo a criar um vínculo com aquela criança, mesmo na fase de adolescência, é mais fácil que ela consiga contar com você. Por favor, não use o termo aborrecente. Não é. A adolescência é uma fase importante na vida. Permita que aquela pessoa que está sob sua responsabilidade passe por todas as fases da vida dela, da melhor forma que ela puder. Apoie no sentido de, precisando eu estou aqui, mas esteja de fato. Porque se ela vier lhe contar alguma coisa, não importa a idade dela, pare tudo e ouça. Crie o hábito de ter um momento, pelo menos um momento, de diálogo diário com aquela pessoa que convive com você, com aquela pessoa que é importante para você. Isso é fundamental.
Isso é exercício de amor. Desligue o celular se você não resiste. Coloque longe de você, mas pare tudo. Olhe nos olhos daquela pessoa e ouça. Não importa se ela está dizendo a mesma coisa frequentemente, não importa se ela está se repetindo, não importa se você já sabe, ela está tendo necessidade de falar. E a atenção é fundamental. Demonstre o seu amor e, precisando, busque ajuda, busque orientação, busque informação, mas não negue amar. E realmente quem ama cuida. Procure praticar isso. Que todos tenham um excelente dia e um fim de semana maravilhoso. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Mulher brasileira. Dá tempo de falar rapidinho? Pode pesquisar aí sobre Branca Fialho, filha de uma família ilustre, recebeu uma educação primorosa, com sólida base humanística. E ela foi responsável por muitas coisas, sabia? Ela inclusive recebeu, pelo governo brasileiro, uma medalha Rui Barbosa. Ela foi escolhida como presidente de honra do Congresso Internacional de Educação em Paris e o trabalho dela foi muito bem feito. Ela foi uma destacada educadora, membro fundador da Associação Brasileira de Educação e do Instituto Brasil Estados Unidos. Pesquise mais. Branca Fialho. Nasceu num dia como o de hoje uma grande mulher brasileira. Então tá, gente, estou indo nessa. Super beijo, super abraço. Obrigada, Clévia. Obrigada, Isabela. Obrigada a todos que fizeram deste programa um grande sucesso. Super beijo. Bom final de semana. Aproveitem bastante todos os dias desse final de semana. E segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do seu Mulher Brasileira. Você ouviu Mulher Brasileira.